quem é autônomo sofre muito disso, né? De procrastinar. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que tem que fazer. Muitas vezes, né, falando de mim, eu tenho um planner, ou seja, tá escrito ali. Eu só passo na frente, olho e sigo a minha vida. Porque grande parte da origem da procrastinação está na ferida da rejeição. Olá, estamos em mais um episódio de Mentalidade com Propósito. E eu tô aqui com a Dani, maravilhosa Dani, mais um episódio pra Que conta. bom, que bom, que bom. E hoje eu tô animada, Mar. Eu tô vendo, Dani tá Tô animadíssima, eu tô animada. amando Nem isso. cumprimentei o povo. Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio nosso do Mentalidade. E sabe por que eu tô animada? Porque hoje, Mar, nós vamos falar de algo que liberta. Me conta tudo que eu tô precisando dessa libertação. A gente vai falar de quê? Procrastinação. Nossa, isso é um mal que assola todo mundo, né? Sim. Eu sei que a mim, gente, procrastinar é um negócio que eu tenho que lutar todo dia contra. E detalhe, quando já está consciente, ótimo. E quando não? Nossa, boa. Explica pra gente. O que acontece? A procrastinação, para quem não sabe a origem dessa palavra, o que é o ato de procrastinar? Depois eu faço. Deixa pra depois, Deixa para depois. mais pra frente. Daqui a pouco, mais para frente. A procrastinação é o ato de você adiar o que precisa fazer no aqui e agora. E muitas vezes esse aqui agora não é só uma questão de hoje, 2h35 da tarde. Não, não é somente sobre isso. Mas, por exemplo, pessoas vivem frustrações recorrentes na vida, por quê? Porque não param de adiar o início daquilo que vai transformar as suas vidas. Nossa, sim. Elas ficam sonhando com o resultado, mas não conseguem dar o primeiro passo. E muitas vezes mal sabem elas que o que está na dominância da psicodinâmica é a procrastinação. Cara, então, Dani, a gente fica nessa. Ai, depois eu faço. Ai, amanhã eu faço. Você sabe o que você tem que fazer hoje. Uhum. Você sabe que você precisa fazer, precisa ser feito, mas você fica, ai, tô com preguiça, depois eu faço. Ai, nossa, tem 1000 coisas pra fazer e depois eu faço. E isso é uma psicodinâmica? Isso, na verdade, o que acontece? Todos nós temos uma psicodinâmica. O que é a psicodinâmica? É a forma como a psique ela vai interagindo com os padrões mentais do indivíduo. Então, quando eu analiso a psicodinâmica de uma pessoa, eu paro para enxergar como ela funciona. Perfeito. A partir do momento que eu paro para analisar como uma pessoa funciona, eu estou ali analisando a psicodinâmica dela. E quando eu percebo, por exemplo, consultório. Gente, para quem não sabe, eu atendo há 15 anos. Então, se tem uma coisa que eu faço é lidar com gente, é cuidar de vidas. Então, uma semana, a pessoa sai da sessão com uma tarefa. Aí chega na próxima semana, e aí, como é que foi? Ai, Dani, não deu e tal. Ela me traz uma lista de tudo que ela teve que fazer que tirou ela do objetivo de cumprir o nosso combinado. Perfeito. Aí, ok, eu falo, ó, beleza, não deu essa semana, mas tem a próxima, então te aguardo na próxima semana com isso feito. Ela chega na outra semana, ela já chega no consultório pedindo desculpa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, não consegui. Sempre, geralmente, gente, quem procrastina tende muito a usar essas duas palavrinhas, não conseguir. Só que, na verdade, não é o não conseguir. É a procrastinação que está ativada no padrão mental, no funcionamento da pessoa, e a pessoa não sabe, não se apercebe e só está deixando de viver o que ela precisa para conseguir conquistar a liberdade, para conseguir conquistar o sonho que ela tanto almeja. Só que ninguém procrastina porque quer. Explica isso pra gente. Grande parte da procrastinação no inconsciente, tá? Quando a pessoa chega para mim por 2 semanas, me trazendo uma lista de tarefas que tirou ela daquilo que ela precisava viver e ela não fez, é uma fuga inconsciente. Eu lembrei, Dani, você falou de que chega no seu consultório e tal, dando uma desculpa. Eu lembrei que, gente, eu não sou muito fã de ler.
né? Eu não sou fã de ler, eu sou fã de assistir. Eu acho que muita gente hoje em dia passa por isso. Então, a Dani, que é a minha psicóloga, ela falou assim: não, mas você precisa ler 2 livros, mas eu vou te falar um livro para você ler. A Dani, ela comprou o livro para mim. Ela me deu o livro. Qual que é o livro, Dani, mesmo? As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. E aí eu falei: não, Dani, eu vou ler livro fininho, livro legal, livro de boa. Eu falei: não, vou ler, pode deixar que eu vou ler. Mas hoje eu não vou ler, não, mas amanhã eu vou ler, Dani. Fica tranquila, amanhã eu tô lendo. A Dani, não, fica em paz, tá tudo bem, mas lê no seu tempo. Eu falei: tá certo. Isso tem o quê? Uns 3 meses. Gente, Semana passada. eu nunca abri o livro. Eu nunca abri o livro. Vocês têm noção disso? Só que eu acho que eu consegui chegar numa forma que eu tô consciente disso, né, Dani? Exatamente. Antes você não sabia que não sabia. Tá. Você não sabia que você tinha essa dificuldade, esse bloqueio. Então eu não sei que eu não sei. Eu não tenho a consciência do não saber como bloqueio. Tá. Parece confuso, né, gente? É, Mas vai parece. ficar fácil. Vamos lá. Até então, a Marcele, quando eu perguntei semana passada, mas e o livro? Ela, então, aquele que você me deu, lindo, maravilhoso, azul, capa azul, que tá fechado lá e tal. Pra vocês terem noção, o Gabriel, meu noivo, ele leu o livro. Ele pegou, viu na cabeceira, ele falou: ah, deixa eu ler aqui, já que você não tá lendo. E ele começou a ler. Aí eu falei: maravilhoso, já que você tá lendo, você me explica o livro. Olha isso, olha como é que a nossa cabeça funciona. Eu falei: você me explica que eu não vou precisar ler. Olha que loucura. E eu coloco o livro na minha cabeceira. Eu olho pra ele e falo: não, depois que eu assistir esse vídeo do YouTube, eu pego pra ler a primeira página. Não, amanhã, com certeza, a hora que eu chegar, né, do trabalho, a hora que eu chegar da gravação, tomar meu banho, com certeza eu vou ler a primeira página do livro. E eu fico nisso. Não, mas amanhã, a hora que. Não, eu com certeza vou ler e não vou. E isso é frustrante. Uhum. É terrível. Sim, sim. E aí, vamos pegar o exemplo que a Má tá colocando aqui. O que que acontece aqui? Antes de a gente trabalhar isso, antes de eu entregar o livro para você e você viver toda essa frustração, vocês ouviram ela falando, né? É frustrante, ou seja, já existe uma dor. Onde há frustração, existe uma dor. Só que antes ela não vivia de forma intensa essa dor porque ela não tinha se deparado com isso dessa forma. Então, quando eu falo para ela, eu preciso que você leia esse livro, e ela semanalmente vive a frustração de não conseguir ler, ela já conseguiu identificar que existe um bloqueio ali. Sim. Porém, antes disso, não era claro para você que isso era um bloqueio. Então você dizia: eu não gosto de ler. Nossa, sim, eu não gosto de ler, né? Mas na verdade isso é uma fuga. Na verdade isso é um bloqueio. Tá. E agora eu saio um pouquinho da Marcele e trago para o conceito de procrastinação. O que acontece com o depois eu faço, depois eu leio? Por que geralmente eu não consigo? Porque grande parte da origem da procrastinação está na ferida da rejeição. Que profundo. Dani, explica que eu tô aprendendo junto agora com vocês e vai desbloqueando assim a mente, a gente só vai falando: meu Deus do céu, como é que eu não enxerguei isso? O que acontece? A infância, gente, ela é um período crucial na formação da nossa personalidade. Eu falo em consultório que a gente passa na vida adulta resolvendo para o resto da vida a infância. Infância e adolescência. Por quê? Porque as nossas cenas primárias estão todas lá. Né? E tanto que tem gente que fala: pelo amor de Deus, psicólogo só fala de passado, só fala. Não, não é que a gente só fala de passado. É que se a gente não entende como foram as concepções iniciais das áreas da sua vida, a gente não conseguir acessar a origem. Isso que a Marcela está trazendo, eu vou te mostrar agora a importância de entender a origem. Isso que a Mai está trazendo, hoje ela diz: eu não gosto de ler. Só que esse não gostar de ler foi um mecanismo que o inconsciente dela desenvolveu para uma proteção de provavelmente uma ferida que foi aberta na infância no tema leitura.
E aí, Má, enquanto eu tô falando, vai vendo se você acessa aí nas suas lembranças como foi o seu processo de aprendizagem de leitura. Como foi aprender a ler? Como foi desenvolver o processo do aprendizado? Por quê? Porque quando nos processos iniciais existe a dor, por exemplo, na escola, a criança vive, a professora falando, é um burro mesmo. Pelo amor de Deus, esse não consegue aprender. Nossa, não consegue entender isso. Chega em casa, a mãe reforça da mesma forma, né? Ah, pelo amor de Deus, tem que pegar o pai dos burros. Você não entende nada. Ou seja, até o dicionário, que é um centro de informação, ao invés de ele ser incentivado, o nome dele era como? Pai dos burros. Quem queria pegar dicionário? Ninguém quer ser burro. Nossa, verdade, faz todo sentido. Ou seja, uma fonte de conhecimento recebeu um nome pejorativo. Então, a criança que pegava o dicionário, ela se sentia como? Burra. Então, para que eu vou conhecer uma palavra que o livro que eu tenho que ler diz que o meu pai é burro, pai dos burros? Que meu pai é burro? Não, eu sou a burra, né? Sim. Pai dos burros. Então, já começa o afastamento por aí. Ou seja, o bloqueio do conhecimento. E aí, essa criança, dependendo de como ela desenvolve o aprendizado, dependendo do estímulo que ela recebe, se o estímulo ele é muito mais negativo do que positivo, a criança ela vai gerando um afastamento daquela dinâmica. Seja ela Entendi. português, seja ela matemática, seja ela educação física. A criança que na educação física, ela sempre fica recebendo muito mais maus tratos no sentido de não sabe correr, olha, corre que nem um troncho, olha, pelo amor de Deus, só cai e tal. Ou seja, ela não é incentivada, o mínimo que ela faz não é valorizado para que ela se desenvolva e fortaleça o aprendizado naquilo. Ela tende a fazer o quê? Para não viver a exposição à vergonha, ela vai parar de viver a educação física. E aí, ela vai aprender que se ela estiver doente, ela não pode fazer educação física. Então, naturalmente, de forma inconsciente, ela pode somatizar doenças no dia da aula de educação física. Então, de fato, a criança amanhecer com febre. De fato, a criança amanhecer com dor de barriga, porque aquele é o dia da educação física. Nossa, Dani, isso é legal. Não, não, isso não é legal. Por quê? Porque isso é um sofrimento que a criança está vivendo. Quando a criança ela somatiza uma doença para não viver uma situação, tem dor ali. Existe humilhação, existe vergonha. E aí, na consciência dela, no subconsciente dela, aquela área vai virando negativa. Às vezes a criança tinha um potencial para ser um atleta incrível. Sim. Mas não houve paciência. Não houve quem pegasse na mão e desenvolvesse aquela criança. Então, o que ela vai fazer? Para não viver a vergonha, para não viver a exposição à humilhação, ela não faz as aulas de educação física. No futebol dos primos, ela não entra, ela fica dentro de casa, ela vai brincar de outra coisa. Ela vai deixando de viver aquilo para não viver aquela dor, né? Exatamente. E com o tempo a gente vai esquecendo essa origem, né? A origem vai deixando de ser acessada, porém o bloqueio vai sendo fortalecido. Entendi. Segue pro resto da vida, Segue né? pro resto da vida. Na adolescência, a galera vai chamar para jogar futebol. Ah, não, valeu, não gosto, vou jogar videogame. Vamos jogar videogame, tal, tal. Aí vem o não gosto, né? Ah, então faz sentido. Tá começando a entender? Porque é muito mais, né, pelo que eu tô enxergando, é muito mais fácil a gente falar, ah, não gosto. A outra pessoa vai respeitar, né? Ah, não gosta, né? Ok, então. Então, se você falar que não gosta, tá tudo certo. Uhum, exatamente. E de fato, você não gosta mesmo. Sim. Só que não é do esporte, é da vergonha que você passava. Entendi. Você está procurando se afastar da dor que você vivia naquele esporte. Da mesma forma, a matemática, o português, ciências. A questão é, a partir do momento que existe um trauma no processo de aprendizado, abre-se ali uma ferida emocional. Dani, e isso é muito sério, né? E como é que a gente pode melhorar isso, a questão da procrastinação? Porque a procrastinação, ela
Caramba, ela traz muitas consequências negativas para nossa vida. A gente deixar para depois e para amanhã, e amanhã nunca chega, e a gente vai deixando e vai deixando de fazer o que a gente se propôs a fazer, vai deixando de ter sucesso na vida, vai deixando de realizar coisas incríveis por causa da procrastinação. Exatamente. A partir do momento que você começa a ter o conhecimento, né, não tem jeito. Precisa acionar um enfrentamento, Ok. tá? Por exemplo, enquanto eu tô falando aqui, você se lembrou de alguma coisa em relação à leitura? Tô pensando. Mas não, Ainda ainda não. não. Mas eu vou agora consciente, eu vou começar a pensar nisso, na minha época de escola, criança, livros, o porquê, vou mais a fundo. Exatamente. Ou também pode ser uma área que não foi estimulada, Também. tá? Pode não ter uma ferida, mas também não houve um estímulo, certo? Porém, o que acontece? Quando eu disse que a ferida da rejeição, ela é uma das origens da procrastinação, é por quê? Porque geralmente eu deixo para depois aquilo que eu não quero me expor, com medo de viver uma rejeição, com medo de viver uma humilhação, com medo de viver uma vergonha. E aí começam os pensamentos. Mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão falar se eu fizer isso? E se eu não for bom o suficiente? Mas fulano, ciclano faz melhor do que eu? Pensamentos como esses alimentam o comportamento da procrastinação. Só que a pessoa não sabe disso. Medos vão sendo gerados a partir de pensamentos gatilhados. Os pensamentos ganham força a ponto de virar um comportamento de não vou fazer. Entendi. Aquilo que eu deixo de fazer provavelmente pode estar ligado ao medo de você não conseguir ter um bom desempenho naquilo. Mas será que se Perfeito. eu ler eu vou entender? Mas será que eu vou compreender? Será que eu vou começar e terminar? Porque às vezes o medo de não chegar ao fim e você não viver essa frustração, você não começa. Perfeito. Muitas pessoas começam 20 projetos e não terminam nenhum. A procrastinação está sempre ali, permeando o comportamento dessas pessoas. Por quê? Porque de alguma forma elas podem ter medo do julgamento das outras pessoas. Elas podem não se sentir boas o suficiente. Elas podem ter medo de não conseguir chegar ao fim e a voz de alguém na cabeça delas ter a razão. Por exemplo, eu não disse que você nunca completa nada? Eu não disse que esse seria mais uma coisa que você ia começar e não ia terminar? Nossa, me vem muito dieta e academia na cabeça, que as pessoas ficam: "Ah, na segunda eu começo, na semana que vem amanhã eu começo, hoje eu vou comer só um negocinho, mas amanhã eu entro na dieta, segunda eu começo a academia com certeza", e vai procrastinando e não começa, ou começa, até começa, mas não segue, né. Uhum. E aí as outras pessoas falam: "Ah, mas aí já isso aí eu já sabia, mas, você tudo que você começa não termina mesmo?". Uhum. E aí isso potencializa esse comportamento, Dani? Na verdade, potencializa a dor. A dor. Potencializa a dor. E detalhe, Má, muitas vezes a falta da dieta ou do exercício está até prejudicando a qualidade de vida da pessoa. Sim, E ainda assim, ela não consegue fazer. Ela não consegue começar, viver o meio e chegar ao fim. Por quê? Porque as feridas emocionais que ela tem impedem ela de viver o propósito dentro daquilo que ela se determina a fazer. E detalhe, muito, muito, muito importante, geralmente, quem tende a adiar o começo de algo que vai lhe trazer um grande resultado, tem muito a ver com as pessoas que ela tem necessidade de agradar. entendi. Explica melhor isso, Dani, pra gente. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é muito simples.
quando você tende a fazer algo que você não consegue, a minha pergunta é: você quer literalmente, você quer provar o quê pra quem? Tá. Dá um choque? Como assim provar o quê pra quem? Tá, se o sonho é seu, você sabe como começar, você tem as ferramentas, mas não começa, você tá querendo provar o quê pra quem? Dá um exemplo, assim, bem específico pra gente. Ok? Um dos comportamentos e um dos fenômenos que acontecem na procrastinação é a síndrome do impostor. Nossa, com certeza. Na síndrome do impostor, eu vou colocar ali várias coisas que vão fundamentar a minha resposta do porquê eu não começo. Tá. O perfeccionismo, nunca tá bom o suficiente, nunca tá perfeito o suficiente. E aí entra também algumas coisas que estão ligadas completamente à autoestima. Por isso que a procrastinação, ela está ligada a feridas. Porque uma autoestima baixa, uma pessoa que não consegue viver o amor próprio, uma pessoa que ela não consegue olhar para o espelho e enxergar o potencial que ela tem medo de enfrentar o mundo. Nossa, então assim, o buraco é bem mais embaixo, né. O Sim, negócio é bem porque a gente acha que: "Ah, eu procrastino, eu" e não é nem tem muita gente que fala, na verdade, que: "Ai, eu sou preguiçosa. Ai, eu sou preguiçoso. Ai, fulano é preguiçoso". E leva assim a vida. E não é, é procrastinação e tem esse isso muito mais a fundo, né. e detalhe, por que que não é simplesmente quando é procrastinação, tá, gente? Aqui, nós precisamos também ser bem, honestos e conseguir enxergar cada coisa no seu lugar. Existe a birra, existe sim as outras coisas, mas aqui falando da procrastinação mesmo, por que que é muito sério, Má? Porque a pessoa procrastina hoje e vai chorar no travesseiro de madrugada. Sim. E isso eu falo muito por mim no na minha vida profissional, mas a gente vai falar depois. Mas nossa, a minha vida profissional, quem é autônomo sofre muito disso, né, de procrastinar. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que que tem que fazer. Muitas vezes eu tenho, né, falando de mim, eu tenho um planner, ou seja, tá escrito ali. Eu só passo na frente, olho e sigo a minha vida. E depois eu fico muito triste comigo mesma por não ter feito o que estava escrito, por não ter feito o que eu tinha que fazer. E o que eu Uhum. sei fazer, não é nem um negócio novo, né? Eu sei que eu preciso fazer aquilo. E você só segue não fazendo. Exatamente. E quando você fica triste, isso evidencia a procrastinação. A pessoa ela sofre com isso. Uma das características que na infância geralmente acontecem como origem da procrastinação, por exemplo, críticas constantes. Uma criança, um adolescente que sempre ouve críticas, nunca nada tá bom. Tudo que faz não é valorizado, tá sempre ruim, tem sempre um defeito. Ao invés de, poxa, filho, parabéns pelo 8. Na próxima, ó, você pode chegar ao 10, mas ó, parabéns pelo 8. Nossa, filho, que bacana que você conseguiu fazer isso. Ah, mamãe, mas ficou ruim, tal, tal, tal. Vamos trabalhar para na próxima vez ficar melhor. Agora, diferente de, esse é o mínimo que você pode fazer? Só isso? Você só fez isso? Exatamente. Não é mais que a sua obrigação. Isso é uma frase, você não faz mais que a sua obrigação. Essa frase, ela é demais, assim, acompanha muita gente por aí, né. Total, total. E qual que é o problema dessa frase? O problema dessa frase é que ela vai despertar na criança o medo. Ela vai despertar na criança a obrigação. É claro, gente, é claro que, assim, às vezes eu sei que, falar isso no sentido de mostrar para a criança, para o adolescente, né: "Ó, você não faz mais que obrigação, tal, tal". Ok, ok. Mas a questão é quando existe uma educação pautada somente nesse estilo de estímulo. Sim, e eu acredito muito, eu sou mãe de adolescente, né, de 3 adolescentes, 2 adultos e um adolescente, mas não, minto, eu sou mãe de 2 adolescentes e um adulto, aquela que confunde, né, 3 filhos, mas é o jeito de falar. O jeito de falar
Gente, você pode falar: "Ah, você não faz mais que a sua obrigação", mas meu filho, assim, porque essa é sua obrigação, né, você precisa fazer isso, tem outras coisas então é o jeito de falar. Agora, você não faz mais que a sua obrigação. E eu cresci ouvindo isso da pior forma. Então eu tô aqui, a gente tá literalmente numa sessão, eu tô aqui acessando coisas que fazem todo sentido agora. Eu cresci tendo estímulos negativos. Uhum. Você não faz mais que a sua obrigação, eu escutei a minha vida inteira. Você não é boa o suficiente pra isso, você não nossa, tudo de negativo, assim, que você possa imaginar. Com certeza, isso que você ouviu tem um reflexo na leitura hoje, no comportamento da leitura hoje, Estamos chegando tá? lá. Com certeza. E por que que eu tô trazendo a questão da leitura da Má? Para vocês compreenderem que, gente, as coisas elas são interligadas. Não tem como, nós não somos robô. Esquece isso e funciona só assim. Não, não é assim que funciona. Então, críticas constantes, uma criança, um adolescente que ouve, que recebe muitas críticas, ele cresce com o ego fragilizado. Ele cresce com uma insegurança de que será que tá bom? Será que tá bom? Será que tá bom? Tende a ser um adulto que pode desenvolver a dependência de aprovação social. Aquela pessoa que sempre vai precisar do outro para poder validar se tá bom ou não. É como se a voz paterna e materna tivesse que estar sempre na figura de alguém, senão ele não vai. E inconscientemente ele procrastina. Ah, entendi. Enquanto não vem essa validação de fora, ele entra no ato da procrastinação de forma inconsciente sem perceber porque não tem ninguém que valide ele. Entendi. Nossa, faz muito sentido pra mim agora. Porque eu cresci com esses estímulos negativos, né? Então eu nunca tive um estímulo positivo, do tipo, ai, minha filha, nossa, que legal que você tá fazendo. Poxa, você não conseguiu isso, mas isso aqui você conseguiu. Da próxima vai dar certo. Então, nem quando eu passei na faculdade, eu passei no ProUni, né? Faculdade, 100% de bolsa para 3 faculdades, escolhi uma. E eu fui falar com a minha mãe, e minha mãe virou pra mim e falou: "Ah, você não vai conseguir, você não vai poder ir pra faculdade". Eu falei: "Mas por quê?", né, no caso, eu morava numa cidade do interior que não tinha a faculdade, e a faculdade era em outra cidade, né. E aí minha mãe falou: "Não tem como ir pra lá, não tem dinheiro pra você ficar indo e voltando, então você não vai". E caramba, eu tinha acabado de passar pra faculdade de direito, que era o que eu queria, que agora pensando bem, Dani, eu não sei nem se eu queria. Porque eu pensava que eu falei: "Ah, direito, minha mãe vai gostar. Direito, nossa, meu pai vai gostar". Quem não vai gostar de ter o filho passando pra uma faculdade de direito? Isso, na época, isso há 17 anos atrás, 16 anos atrás. Aham. Eu tinha 19 anos. Minto, eu tinha 18 anos. E nisso minha mãe, ela não estava nem aí, mas eu fui feliz da vida contar pra ela, esperando a aprovação dela. Aham. Marcele, qual, dentro do direito, o que mais se faz em direito? Qual é o comportamento? Qual é, um dos comportamentos e prática que mais tem que se fazer em direito? Não sei, Dani. Pega o que envolve o direito. O que que se faz no direito? O que que tem lá que você... Justiça? Justiça. E Tá. para estudar a justiça tem que fazer o Lê. quê? E Tem o que 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 sua mãe ler. falou? Que você Que eu não ia, porque eu não ia pra faculdade. não ia conseguir. Conseguir. Sim, que eu não ia conseguir. Precisa ler muito. Misericórdia. Entendeu? Entendi. Gente, é uma sessão de terapia assim. Você vai indo, descobrindo as coisas, você vai falar: "Meu Deus". E é libertador. É sobre isso. Então, críticas constantes é um dos... Olha só, você está indo lá na sua infância, na sua adolescência, chegamos na juventude, e se você não interrompe isso, se você não ressignifica isso e cala essas vozes e ressignifica essas vozes dentro de você, isso vai para a sua vida adulta até o último dia seu na Terra. E eu preciso falar, eu não terminei a faculdade. Eu entrei pra faculdade, fiz um período, tranquei, fiz 2, tranquei, as que fiz no total uns 2 anos e meio, 3, e eu não terminei. E hoje, não me arrependo, não terminaria mesmo, porque direito nem é pra mim. Eu descobri que eu nem queria isso. Uhum. Eu fiz pra agradar.
Uau! E no final das contas você ainda obedeceu ela, porque ela disse que você Não não ia ia conseguir. exatamente. Vocês Que estão vendo como é loucura. forte, gente? As vozes das nossas figuras de autoridade. Que loucura. E Dani, como é que a gente pode melhorar isso, acabar Vamos. com esse ciclo, me ajudar, ajudar as pessoas a vencer a procrastinação? Para começar identificando as origens. Então, críticas constantes é uma, tá? Se você está identificando isso, gente, é começar a ressignificar. Começar a se ressignificar. Outra parte também, que é um estímulo para alimentar a procrastinação: comparação. Nossa, a comparação é péssima, eu sofri isso também, gente. Gente, eu Exatamente. sofri tudo. Eu sofri tudo, vocês não estão entendendo. Todo episódio tô eu contando aqui, sempre tem uma história minha porque eu sofri tudo. E minha mãe me comparava muito. É isso aí. Nossa, me comparava com os meus irmãos, comparava com filha de amigas dela, que, ai, fulana passou pra faculdade tal, e nossa, mas ela é incrível, e ela é super inteligente, né? E ela e a fulana e a ciclana. Eu nunca prestei pra nada, eu jamais. Mas ela sempre é a fulana, porque a ciclana, porque você viu a filha de não sei quem que passou pra não sei o que lá. E eu tinha passado Em 3. em 3 faculdades. Exatamente. E dentro desse contexto, por que eu tô batendo tanto na tecla de a gente encontrar como desenvolve a procrastinação? Porque se a gente não resolver a origem, fica enxugando gelo, É verdade. entendeu? Então, o que acontece com a comparação? Na comparação, o indivíduo, ele desenvolve sentimentos de insegurança e inferioridade. E por que ele procrastina? Ele procrastina por medo de não ser tão bom quanto a figura da comparação. Então, justamente já para não viver essa disputa, ele não faz. Só que isso é inconsciente. Então, a comparação também é algo muito sério e que é uma das origens da procrastinação. E a terceira que eu quero colocar aqui também com relação à infância barra adolescência é o abandono emocional, Má. A criança que ela se sente abandonada emocionalmente pelos pais ou pelos seus cuidadores, ele desenvolve a crença de que ela não é digna de receber amor e atenção. Então, se ela tem a crença de que ela não é digna de receber amor e atenção, ela pode viver a procrastinação como uma forma de autopunição, por Uau, conta do abandono emocional. Ela entendi. deixa de viver, ela deixa de fazer, porque ela não é digna. Que loucura. Tá, Mesmo que aquilo que ela precise fazer é algo que vai ajudá-la muito, é algo que vai ser importante na vida dela. certo. Eu tô nos 3. Eu tô no Dani falou os 3, eu tô dentro dos 3. Agora eu tô entendendo o porquê dessa minha procrastinação, desse meu sentimento de procrastinação, não só na leitura, né, mas como nos âmbitos da vida. Nos âmbitos da vida. Então, gente, se você começar a enxergar comportamentos de procrastinação na sua vida, para tudo, e comece a observar as origens da sua vida. Comece por esses 3, certo? O quanto de críticas você ouvia, o quanto de abandono emocional você consegue enxergar na sua vida e a questão de comparação, se você foi uma pessoa que foi muito exposto a comparações. Se você começar a enxergar uma dessas 3 coisas, é muito comum que hoje na sua vida adulta isso se reflete como? Você ficar adiando projetos importantes, você ter dificuldade na tomada de decisões. Por quê? Porque a inferioridade está lá, a insegurança está lá. E nós podemos chegar a um nível hard, a um nível alto, a ponto, Má, de a pessoa evitar relacionamentos. Pessoas que vivem vidas solitárias por conta de feridas de rejeições que existem na sua alma, que não são tratadas, muitas até inconscientes, ou seja, elas não sabem que não sabem, Sim. não existe o conhecimento sobre aquilo, e elas só estão vivendo, quando na verdade elas estão feridas. E acabam procrastinando, elas deixam de viver, estar entre amigos. Ah, vai ter um churrasco amanhã, vamos. Não, amanhã não vai dar, no próximo eu vou. Procrastinação. Agora não, depois.
Ó, amanhã a gente vai estudar junto, aparece lá pra gente estudar junto. Puxa vida, amanhã eu não vou conseguir, mas no próximo eu vou. Adiou. Olha, chegou a hora de a gente tomar uma decisão. E aí? Vamos comprar essa casa? Tem como a gente pensar nisso depois? Nossa, gente, eu tô me vendo. Eu estou me vendo. Se você tá se vendo, comenta aqui. Estou me vendo na procrastinação, porque eu tô me vendo. Gente, que loucura. E aí nós começamos a cuidar disso primeiro, com mentalidade com propósito, né? Exatamente. Estamos aqui para levar para você e trazer literalmente esse conhecimento que vai te gerar o autoconhecimento, e no autoconhecimento você vai começar a viver a transformação, porque você vai sim trabalhar a ressignificação, a elaboração, e você vai sim viver a cura dessas rejeições, a cura dessas feridas da alma. E por que eu estou afirmando? Porque eu sei que quando o ser humano quer, ele pode. Então, se você quer, você pode. Porque você é um ser humano incrível e tem uma vida plena para viver. Então, não é o fim, não acabou. Você não precisa colocar um ponto final na sua vida acreditando que essa é a solução para você resolver os seus problemas. Não faça isso. Vamos curar sim, vamos tratar das feridas da sua alma, porque é aí onde você vai conseguir vencer a procrastinação, a síndrome do impostor, e você vai conseguir se conectar com a sua essência e se conectar com o propósito de Deus na sua vida. Porque se tem uma coisa que você é filho e filha amada do nosso Pai. Exatamente. Nossa, e eu preciso falar como uma pessoa que acabou de entender o que é procrastinação e que eu tenho vários comportamentos de procrastinação, mas eu tô tratando cada um e a gente precisa enxergar de frente, encarar. E eu preciso te falar, a procrastinação não vai te vencer. Você vai vencer a procrastinação. E a partir de agora você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Isso eu profetizo. Isso é um fato. É isso. É isso. Temos Uau! mais um episódio, Dani. Tô muito feliz. Então, Eu também. comenta aqui embaixo se você tá vivendo a procrastinação, como é que tá a sua vida, e comenta se você quer melhorar, que com certeza você quer, e a gente tá aqui pra te ajudar. É isso, é isso. Você não tá sozinho e sozinha, tá? Essa é a primeira crença que precisa ser trabalhada, não é, Má? Sim. Eu e a Marcele, o nosso coração ardeu para viver o Mentalidade com Propósito, e o Mentalidade, ele tem esse significado, né? E a própria palavra diz, um ao outro ajudou e aos dois disse, esforça-te. Então, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te oferecer ferramentas para que você consiga viver a transformação por meio da renovação da sua mente. Só não se abandone, só não desista. É o pedido que a gente faz para você. É isso. Mais um episódio e até a próxima.